palavra de Deus lá em Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7 e 8. Todos acharam? Amém? A palavra diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta se abre. Palavra de Jesus. Amém? O jejum abre portas. Diga para o irmão que está falando: o jejum e a oração abre portas. Se você ler o contexto desse texto, Jesus está falando acerca da oração. Jesus está ensinando acerca do pedir, do buscar, do bater e de orações respondidas. Amém? E nesse texto também é interessante que diz que a porta não se abre automaticamente. A porta não se abre automaticamente. Aqui está dizendo que a porta, para se abrir, você vai ter que pedir, buscar e bater. Diga: pedir, buscar e bater. Então por que tem muitas portas que ainda estão fechadas na nossa vida? Porque não pedimos, porque não buscamos e porque não batemos. É verdade ou não é, meus irmãos? Porque as portas não se abrem automaticamente. Não é o pastor que está dizendo, é o próprio Jesus que está dizendo, o próprio Senhor que está dizendo. E aqui você repare que são níveis de intensidade: pedir, buscar e bater. Você percebe o nível de intensidade? Uma coisa é pedir, outra coisa é buscar e outra coisa é bater. Níveis de intensidade. E o que é o jejum? O jejum é uma oração. Amém? Diga: jejum é oração. Quem ora aqui? Amém? Quem ora em casa, quando vai almoçar ou jantar, que seja. E o jejum é uma oração intensificada. Diga: jejum é uma oração intensificada. Mas é uma oração intensificada que abre portas. É o bater. Diga glória a Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida que nesses 21 dias, portas que estão fechadas serão abertas na tua vida em nome de Jesus. Só está faltando você se posicionar em Deus e falar: essa porta vai se abrir. Eu não vou apenas pedir, eu vou buscar. Eu não vou apenas buscar, eu vou bater em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque não depende de Deus para as portas se abrirem. Depende do nosso nível de desejo. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Por isso que Jesus sempre perguntou para as pessoas: você quer ser curado? Jesus pergunta para o céu: o que você quer que eu faça? Qual o teu desejo? Você quer andar? Você quer se enxergar? Por que Jesus perguntava isso? Porque a pessoa tem que querer. Você quer mudança na sua vida? Você quer ver portas abertas? Qual o teu desejo? Então, a prova do desejo é a busca, irmãos. Porque quem quer pede, quem quer busca, quem quer vai lá e bate na porta. A prova do desejo é a busca. A pessoa fala que quer, mas não busca. Jesus disse: quem tem sede, quem quiser, venha a mim e beba. Então o Espírito Santo está falando com você hoje nesse dia, meu irmão. Chegou a hora de você buscar. Chegou a hora de você manifestar o seu desejo, o seu querer. Chegou a hora de você dizer para mim se você quer realmente. Porque quem quer, busca. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. A palavra diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O clamar a mim, irmãos, clamar a Deus, não é o orar, só que é um orar intensificado. Não é orar a mim, não é pedir a mim, é clama a mim. Clamar é uma oração intensificada. Não é aquela oração que você faz uma vez, esquece, depois não ora mais, não. É aquela oração que você faz todo dia, com propósito, focado, com o coração voltado para aquilo ali, até a porta se abrir. Diga glória a Deus.
Então Deus vai responder coisas grandes e firmes que tu não sabes nesses dias. O que está faltando é esse jejum acontecer na sua vida. O que está faltando é você dar esse passo. Diga glória a Deus. Mas tem uma coisa interessante com relação ao jejum, presta atenção. Quando Deus quer fazer algo no nosso meio, ou quando Ele está para fazer algo, quando Ele está para fazer algo maravilhoso, Ele nos convida a nos prepararmos para isso. Então esse jejum é um convite de Deus para você se preparar para o que Ele vai fazer. Amém? Ele vai fazer, mas Ele está alinhando você. Talvez não era nem para você estar aqui hoje, mas hoje você veio porque Ele falou: hoje eu quero preparar minha filha para o que eu quero fazer na vida dele. É um posicionamento que eu estou trazendo ele para um posicionamento. Sempre quando Deus quer fazer algo, Ele prepara o seu povo antes. Olha o que diz a palavra em Josué capítulo 3 versículo 5. E disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no vosso meio. Olha o detalhe desse texto é o seguinte: santificai-vos, porque amanhã, diga amanhã, o Senhor fará maravilha. Veja, não é santificar-se para que o Senhor faça maravilhas. Não é santificar-se para acontecer algo, não é isso. Deus não está te chamando para uma barganha. Deus não está te chamando para uma troca. Ele está afirmando: eu vou fazer maravilha. E porque eu vou fazer maravilha, se prepare, se santifique. Porque a porta quando se abrir, tu tem que estar preparado para entrar. Quando a bênção chegar, tu tem que estar preparado para tomar posse dessa bênção. Quando a promessa chegar na sua vida, quando o Kairos se encontrar com o seu Cronos, você tem que estar na posição certa para receber. Então o jejum, ele não é uma moeda de troca no mundo espiritual, que é para você fazer jejum para ser curado, fazer jejum para ter emprego, fazer jejum para ter isso. Não, nós não fazemos jejum para ser abençoado, nós fazemos jejum porque nós já fomos abençoados. O jejum nos posiciona para estarmos na posição que Deus espera de nós para receber a bênção. Quem está compreendendo, meus irmãos? Nós não jejuamos para se aproximar de Deus. O jejum não é para deixar você mais perto de Deus, não é isso. Deus já está perto de você o máximo que Ele podia estar. Ele está dentro de você, Ele habita em você, você é templo dEle. Mas o jejum ativa os nossos sentidos espirituais, nossa visão, audição, tato, paladar, para nós percebermos o quão próximo Ele está de nós. Porque jejum é fome pela presença de Deus. Então quando nós jejuamos, meus irmãos, quando nós consagramos a Deus nosso coração, nossa vida para orar, para buscar com propósito, porque jejum é propósito. Nós estamos fazendo isso com um propósito. Diga propósito. Quando já estão motivados em fazer jejum aqui, diga glória a Deus. Aleluia. Então essa palavra aqui é para motivar você nessa noite a entrar nesse processo do jejum. Mas pastor, e se eu não fizer jejum? Deus vai continuar me abençoando e me amando? Claro. Isso não muda. O jejum não muda Deus. Nós somos abençoados em Cristo. Na cruz do Calvário já está consumado. Deus não vai mudar, mas o jejum muda a gente. O jejum muda o nosso coração. O jejum alinha as nossas prioridades. A gente passa a colocar prioridade naquilo que realmente é mais importante do que a comida, mais importante do que o chocolate, mais importante do que um prazer momentâneo. É algo permanente que Deus quer fazer na minha vida, que vai durar para muito tempo. Agora muita gente demora a entender isso e pensa que jejum é uma coisa que se eu fizer tá bom, se eu não fizer tá bom. Deus não muda, mas você também não cresce. Você está entendendo, meus irmãos? Você acha que você vai crescer mais como? Comendo ou fazendo jejum? Fazendo jejum. Amém? Eu quero te dar aqui 3 razões bíblicas. Se você ainda está em cima do muro ou na dúvida se faz o jejum ou não, 3 razões bíblicas para te tirar de cima do muro e você tomar uma decisão hoje e falar: a partir de hoje eu vou fazer esse jejum. Aleluia. Quem quer aprender, diga glória a Deus. Primeira razão bíblica, por que nós devemos fazer o jejum? Primeiro, porque o próprio
Senhor Jesus, o nosso Salvador, nos deixou esse exemplo. O nosso Senhor Jesus nos deixou esse exemplo. Amém? Ele jejuou. Olha o que diz Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2. Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo naqueles dias. Não comeu coisa alguma. E terminados aqueles dias ele teve fome. Então veja, Jesus é batizado no Rio Jordão. E logo após o seu batismo ele vai ao deserto. Ele vai jejuar 40 dias. Ele fez um jejum só de água. Ele não comeu nada porque ele teve fome. Ele não teve sede. Veja, irmão, Jesus é o Filho de Deus. Ele não tinha pecado. Ele não pecava com palavras. Ele não pecava com pensamentos. Ele não pecava com atitudes. Ele era perfeito. Amém, meus irmãos? Ou seja, aparentemente ele não tinha necessidade de jejuar, porque ele já era um homem santo, sim ou não? Mas ele viu necessidade de jejuar. Então quando eu não jejuo, eu estou mandando uma mensagem: eu sou melhor do que Jesus, para que eu preciso jejuar? Você é melhor que Jesus? Não, eu não sou. Então se ele jejuou, eu também preciso jejuar. Existe um código nessa chave do jejum que nós talvez não alcançamos ainda. Os discípulos, por exemplo, tentaram expulsar um demônio e não conseguiram. E perguntaram: mestre, por que não conseguimos? Meu filho, olha, ele falou, esse demônio aí só sai com jejum e oração. Então quer dizer, é um código que eles não haviam percebido. Então existe um código no jejum que às vezes nós não entendemos. Como se compreende, irmãos? Mas o Senhor está nos falando aqui: obedeça, faça esse jejum, ainda que você não entenda, creia, faça pela fé, porque você vai descobrir as bênçãos do jejum. Diga glória a Deus, amém. Agora tem um detalhe nesse jejum do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus, quando ele foi batizado no Rio Jordão, ele já foi logo fazer o jejum. Olha que interessante. Diferentemente de nós, quando fazemos o batismo aqui na nossa igreja ou num sítio, a gente faz churrasco para comemorar, é verdade ou não é? As famílias se reúnem para ir para a casa de alguém comer um churrasco, vão para uma churrascaria. Jesus não, ele batizou e já foi fazer jejum. Isso é tremendo. Por que será então que o Senhor Jesus batizou e já faz jejum? Porque tem um ensinamento aqui. Porque naquele momento estava começando o seu ministério. Após o jejum, ele inicia o seu ministério terreno. Sabe o que a gente aprende, irmãos? Nós não deveríamos começar nada na nossa vida sem antes consagrar um jejum ao Senhor. Nós não deveríamos começar nenhum projeto, nenhum negócio, nada na nossa vida sem antes falar assim: eu quero oferecer esse jejum, consagrar minha vida, porque sabemos que podemos ter luta, mas o Senhor é comigo. Você está compreendendo, irmãos? Para você ver a importância do jejum. Agora um detalhe no jejum do nosso Senhor Jesus, está em Lucas capítulo 4, versículo 14. Olha que algo interessante no jejum que ele fez. Olha como o Senhor termina esse jejum. Olha o versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Eu não sei se você reparou no detalhe do primeiro texto que eu li. A Bíblia diz que o Senhor Jesus foi para o deserto cheio do Espírito Santo. Amém? Mas quando ele voltou, a Bíblia deixa muito claro: ele voltou no poder do Espírito Santo. Você percebe? Se você que não percebeu, volta lá ao versículo 1. Lucas 4, 1. Lucas 4, 1. Olha o detalhe no texto. Jesus, vírgula, leia. Quem é cheio do Espírito Santo aqui? Amém? Foi fazer o jejum 40 dias. Foi tentado pelo diabo, venceu. E quando ele voltou, versículo 14. Versículo 14. Então Jesus Quem quer receber poder do Espírito Santo? Você já tem o Espírito Santo. Ele já habita em você. Você já está cheio do Espírito Santo. Mas o jejum vai explodir esse poder dentro de você.
porque vai matar a sua carne. Amém, meus irmãos? Então quantos querem experimentar isso a partir desses dias? Mas você vai ter um desafio: vencer o teu estômago. Amém? O que você prefere? Comer ou receber poder? Você já tem o poder, você não vai receber, ele já está em você. Você já é cheio, mas esse poder vai ativar dentro de você. Amém? É algo tão glorioso, porque Eva, o primeiro pecado do homem no jardim do Éden foi por causa de comida. Ela foi tentada pelos olhos com a vontade de comer do fruto proibido, não foi? Porque ela não resistiu ao desejo, ela não resistiu à tentação do seu estômago. Agora olha que interessante, Jesus começou o ministério dele com fome. 40 dias ele teve fome, mas na cruz o que é que ele disse? Tenho sede. Ele começou o ministério com fome e terminou com sede. Por que isso? Você acha que está à toa na Bíblia? Não! Isso é para mostrar para mim e para você que nós também podemos vencer a fome, e nós podemos vencer a sede, porque Ele venceu o pecado que estava em Eva e Adão, que veio até você, que te impedia de jejuar, que te impedia de orar, foi derrotado na cruz do Calvário. Então hoje você está livre para jejuar a hora que você quiser, como você quiser, quando você quiser, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Então nós vamos jejuar na dependência dele. Ele teve fome e ele teve sede, para que hoje eu pudesse suportar isso. Nada na Bíblia está à toa, nada na Bíblia está em vão. Então eu não tenho dúvida que o jejum é uma arma poderosa contra o diabo, porque Jesus venceu o diabo quando estava fazendo jejum. Amém, meus irmãos? Esse demônio, esse diabo que está te atormentando, esse espírito maligno que está te rodeando, os dias dele já estão contados. O inferno já está assim, em convulsão, porque você está se levantando nessa noite com o propósito de jejuar e orar pela tua vida, orar pela tua casa, orar pela tua família, orar pelo teu projeto, orar pela obra que Deus tem na tua vida, e nada vai impedir. Amém, meus irmãos? Então o jejum é uma arma poderosa contra o diabo. É isso que estava faltando para você fazer. Amém? Mas o jejum também é um instrumento poderoso para edificar a nossa fé e para fazer que o poder de Deus seja liberado na nossa vida. Por isso que esses 21 dias a sua fé vai aumentar. Diga para o teu irmão: se prepare, porque a sua fé vai aumentar. Se você estava no 110 volts, você vai para o 220 volts. Se você era monofásico, você vai para o trifásico da fé. Se o teu ponteiro estava no 20 km por hora da fé, quando você começar esse jejum, no final do jejum, o teu ponteiro vai estar em 180, 220, 340 km por hora pela fé, e ninguém vai te segurar, meu irmão. Ninguém vai te impedir, só alguém que entendeu. Aplauda o Senhor bem forte nessa noite. Então, a lógica é muito simples. Se a preocupação, o medo aumenta, é porque a fé está diminuindo. Verdade ou não é? Mas quando eu alimento meu coração com fé pela palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus, e quanto mais palavra de Deus, mais fé aumenta. Então nesses dias, todos os dias você vai receber palavra todo dia. Tua fé vai aumentar, o poder vai aumentar, a autoridade vai aumentar na sua vida. E era isso aí que estava faltando. Quem percebe que estava faltando? Quem percebe isso? Eu percebo. Amém? Então nós não estamos aqui para cumprir um protocolo ou fazer algo por fazer. Nós estamos aqui fazendo com entendimento. Em segundo lugar, segunda razão, e aqui eu já vou concluindo, não vou estender muito, porque eu já poderia parar a pregação aqui. Você já entendeu tudo, amém ou não? Amém? Você já entendeu? Mas existem coisas para te ajudar a firmar mais esse desejo, essa vontade. O jejum, ele faz a gente fazer uma separação. Quando você decide fazer um jejum, lembra que eu falei que a prova do desejo é a busca? Quem quer busca, quem quer vem, quem quer faz, quem não quer inventa desculpa. Amém ou não? Quem não quer, porque irmão, sempre vai ter desculpa para a gente fazer o jejum. Sempre vai ter um aniversário para ir, sempre vai ter uma festa para ir, sempre vai ter uma atividade. Então se a gente for esperar o momento certo para jejuar, a gente nunca jejua. É verdade ou não é? Mas quem quer, dá um jeito. Amém? Nem que faça bolo de cenoura. Não,
de tomate, só de fruta, verdura, legumes, assim. Mas eu estou comendo bolo, mas é só fruta, legumes e verduras. Ainda pode usar alfacezinho em cima, assim. Mas eu não abro mão desse jejum de comer bolos e guloseimas. Porque, irmãos, o jejum, presta atenção, ele separa o que a gente quer do que a gente precisa. Você entendeu? O jejum, dentro da gente, ele faz uma seleção daquilo que a gente quer e daquilo que de fato a gente precisa. Do que você precisa agora? É de um churrasco ou da restauração do seu casamento? O que você precisa agora? É de uma Coca-Cola? Ou é ver o agir de Deus na sua vida? Eu quero a Coca-Cola, mas o que eu preciso agora não é da Coca-Cola. O que eu preciso agora é consagrar minha vida a Deus e entrar nesse propósito de jejum, para que essas portas sejam destravadas e esse inimigo parta em retirada da minha casa, da minha vida. Porque enquanto você não se posicionar, o diabo ele vai agir. Enquanto você não tomar uma decisão, uma postura agressiva, ativa contra as portas do inferno, o inferno vai prevalecer, meu irmão. Essa coisa não é brincadeira não, isso aqui é muito sério. E tem gente que pensa que isso é brincadeira. Então a partir de hoje você vai separar o que você quer do que você precisa. E toda hora que você estiver diante de uma tentação ali, de um alimento, ou de um entretenimento, ou de alguma distração, fala, não é disso que eu estou precisando agora, eu estou precisando é de buscar Deus, estou precisando é de orar, estou precisando consagrar minha vida, estou precisando é abrir a Bíblia para ver o que a palavra diz, não o que as coisas desse mundo estão dizendo. É isso que eu preciso. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos compreender isso. Números capítulo 11, versículo 4, olha o que diz a palavra de Deus. Isso aconteceu com o povo lá, quando eles saíram do Egito, foram atravessar o deserto de Padã Arã ali, de Arã. Olha o que diz o deserto do Sinai. Olha o que diz ali, Números capítulo 11, versículo 4. E a população que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Olha, não é pouco desejo não, olha que luta. Grande desejo das comidas dos egípcios. Comida do Egito é comida dos egípcios, é comida do mundo. Amém? Tudo que vem do mundo, que é produzido no quinto dos infernos, é comida do Egito. Então veja, a primeira coisa que Deus fez quando tirou o povo do Egito foi mudar a alimentação deles. Foi trocar a alimentação da comida do Egito pela comida do céu. E Deus falou para eles, a partir de hoje vocês vão comer o maná celestial, a comida celestial, porque vocês saíram do mundo, mas o mundo não saiu de vocês, e o que vai expulsar o mundo de dentro de vocês é a comida que eu vou dar para vocês a partir de agora, é a palavra que vem do céu. O que vai tirar do teu coração um desejo maligno, carnal, de fazer as coisas que o mundo faz, é você consagrando o teu coração, a tua vida a Deus, se alimentando da palavra de Deus. O jejum vai fazer isso com você. Quem crê nisso, meus irmãos? É para quem quer. Para quem quiser continuar na pouca vergonha, continua. Mas para quem quer de verdade, ele entra nessa dimensão. Pastor, às vezes eu falo umas coisas duras, mas é para acordar, irmão. Porque tem gente que, entendeu? Não quer mudança. Mas quem quer mudança, diga eu quero. Diga eu preciso. Então a tua alimentação vai mudar nesses dias. Esse jejum não vai ser uma dieta, vai ser uma limpeza espiritual, uma desintoxicação espiritual. O maná celestial vai entrar na sua vida. Olha, eu quero profetizar sobre pessoas aqui que estão me ouvindo. Você vai perder a vontade de fumar, você vai perder o desejo de ouvir música do mundo, você vai perder vontade de fazer dos vícios que você tem na sua vida. Quem crê nisso, irmãos? Isso vai haver uma mudança na sua vida. Mas olha o que aconteceu com o povo. Os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Veja, eles queriam se alimentar da carne. Jejum é matar a carne. O que é jejum? Ou jejum? Matar a carne. Diga para o teu irmão assim: irmão, mata a carne. Você está entendendo? Mata a carne. Lembrando dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Olha quanto mau hálito que as pessoas tinham, cebola, alho.
Porque uma pessoa que se alimenta da carne, dos alhos do mundo, ele fica com mau hálito. Ninguém consegue ficar perto de uma pessoa assim, é verdade ou não é? Mas quando você se alimenta do maná celestial, você exala o bom perfume de Cristo. Amém? Glória a Deus. Isso aqui é a revelação que veio agora. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Olha, este maná, veja, eles desprezaram o maná, gente. Irmãos, eles desprezaram, eles olharam o maná de Deus, a palavra de Deus, o jejum de Deus, a vida de falar: eu não quero isso para mim não, eu quero as coisas do mundo. Então, jejum é decisão. Eu escolho Deus, eu escolho a palavra de Deus, eu escolho a vida de Deus, eu escolho o maná do céu, sabe? Eu preciso é disso. O que você precisa hoje é dessa presença dentro de você, que já está dentro de você. Mas o jejum vai fazer a gente perceber ainda mais essa presença. Diga glória a Deus. E seca-se a nossa alma. Diga: minha alma vai ficar seca esses dias. A alma vai ficar seca. Amém? Ela vai passar fome nesses dias, mas o seu espírito vai ficar fortalecido no Senhor. Porque o jejum separa o que eu quero do que eu preciso. O que você precisa? O que você está precisando hoje? É de dinheiro? Não. É de amigos para te levar para as baladas? Não. O que você está precisando hoje? É da presença de Jesus, é da presença de Deus. Amém? Em último lugar, eu tenho apenas alguns minutinhos para terminar. Por que eu tenho que jejuar, pastor? Quem lembra o primeiro tópico dessa palavra? Porque Jesus é o meu exemplo. Amém? Segundo motivo, por que eu tenho que jejuar? Porque o jejum separa o que eu quero do que eu preciso. Amém? Glória a Deus. Falar em querer e precisar, você sabe, irmãos, olhando para a saúde do nosso corpo, você já teve que ir a um médico e o médico passar uma dieta para você? Quem já teve que ir a um médico e o médico passar a dieta? Não pode isso, não pode aquilo, né? Não pode isso, não pode aquilo. Não é verdade? Essa semana eu fiz uma endoscopia e descobri que eu estou com esofagite, grau D de Los Angeles. Que doença importada é essa? Olha só, grau D de Los Angeles. Eu estou chique, estou com Los Angeles dentro de mim. Alguém tem esofagite? Alguém sabe o que é? Levante a mão. Esofagite é uma inflamação do esôfago. Sobe um suco gástrico daqui, do ácido, não sei das quantas, e vai fazendo feridas no esôfago. Aí quando você vai deglutir, o alimento não desce. Dá uma azia que ela é intercostal. Negócio doido. Aí eu descobri que eu tenho que tomar o tal do pantoprazol, né? 30 minutos antes de cada refeição. E não posso comer alguns alimentos. Aí agora eu não posso tomar refrigerante, não posso comer doce, mas 3 meses numa dieta rígida, bem radical. Nem poderia fazer um jejum, não posso ficar 6 horas sem comer, porque senão eu volto. Mas eu falei, eu vou ficar curado em nome de Jesus. Vou fazer o jejum mesmo assim. Mas irmão, chega no momento que você fala assim: olha, você não tem outro jeito, você precisa fazer essa dieta aí, meu filho. Senão vai dar um troço não sei das quantas, vai dar um câncer não sei de que lá, pode evoluir não sei para onde, vai ser não sei para... Aí você chega num choque de realidade que você não tem para onde correr. Quem está compreendendo, meus irmãos? Mas pastor, por que você está dando o seu exemplo? Porque eu não quero falar do natural, eu quero falar do espiritual. O Espírito Santo está dizendo para você: ou você faz esse jejum agora e toma uma tendência na sua vida, e abre a tua mente, os teus olhos espirituais para o que está acontecendo, porque eu quero te mostrar o que está acontecendo que você não está vendo. Eu quero te mostrar que esse problema na tua casa não é natural não, são demônios que estão rodando a sua vida. Eu quero mostrar para você que essa perseguição no trabalho, eu quero mostrar para você que essa perturbação na tua mente, isso não é natural não, isso é espiritual. Então agora está na hora de você fazer esse jejum. Conseguiu traçar o paralelo ou não? Então, irmãos, não tem para onde correr. Eu preciso fazer esse jejum. Quem precisa fazer esse jejum? Amém? Por que é importante fazer o jejum? Em último lugar, porque comer não conquista o que jejum conquista. Comer não vai te dar o que o jejum vai te dar. Amém? Então vale a pena você abrir mão de 21 dias desse desejo para buscar as coisas que são do alto. Olha o que diz a palavra de Deus
em Daniel, capítulo 1, versículo 5, versículo 14. Daniel, capítulo 1, versículo 14. Olha o que a palavra de Deus diz. A Bíblia fala que Daniel, Misael, Azarias, né? Os quatro ali na Babilônia, Ananias, Misael, Azarias, Daniel, eles tinham que comer as iguarias do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor juntou todos os jovens e falou: a partir de hoje eu quero que vocês comam esse cardápio aqui. Comidas oferecidas aos ídolos, comidas cheias de coisas ali nocivas. Mas Daniel falou assim: ó rei, eu não quero comer essa comida. Eu peço, me dê 10 dias para eu comer o tipo de comida que a gente quer comer, e não a sua. Eu te peço um experimento de 10 dias. E a Bíblia diz que eles foram experimentados 10 dias, naquele jejum que é o chamado jejum de Daniel: frutas, verduras, legumes. Olha o que aconteceu após os 10 dias. E ele atendeu aos experimentos, experimentou 10 dias. Ele atendeu e os experimentou quantos dias, irmãos? 10 dias. E no fim dos 10 dias, a sua aparência era o que, meus irmãos? O jejum piorou ou melhorou? O jejum piorou ou melhorou? Melhorou, não é verdade? Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava o que, meus irmãos? Chuchu, abobrinha, batata, tomate, cenoura, couve, olha aqui, legumes. Que coisa maravilhosa. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura, sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Agora eu quero profetizar sobre a tua vida que nesse jejum Deus vai te dar visões, Deus vai te dar sonhos. Sério, Deus vai te dar uma inteligência, uma capacidade que você vai acordar com uma ideia que você nem imaginava. Esse jejum vai destravar ideias, visões, sonhos no nosso coração, irmãos. Clama a mim, anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não sabes. Você está entendendo? Está aqui, ó. Vencido o tempo determinado. Veja, o jejum tem um tempo determinado. Aqui eles fizeram 10 dias. Nós vamos fazer quantos dias? 21. Porque na frente depois ele também faz 21 dias, não é verdade? Olha aqui, irmãos, tudo está na palavra. Pelo rei que os trouxeram, e o chefe e os eunucos trouxeram a presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Veja, eles foram chamados para a presença do rei. Antes do jejum eles eram um no meio da multidão, mas depois do jejum o rei mandou chamar eles. Eles passaram a estar num outro nível de intimidade e relacionamento com o rei. Eu quero dizer que o nosso rei é o rei Jesus, e esse jejum vai te levar para um outro nível. Quem crê nisso, irmãos? De experiência com esse rei. Você vai entrar na recâmara do rei, na intimidade desse rei. Aqui é o rei Jesus, nosso caso, amém? Então, em toda a matéria, sabedoria e inteligência sobre os que lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Diga 10 vezes mais. Vira para o teu irmão e fala assim: 10 vezes mais, 10 vezes mais, 10 vezes mais, 10 vezes mais. O jejum vai acrescentar isso na sua vida. Você crê nisso, irmãos? Porque comer não conquista o que o jejum conquista. Lembra do código? Isso é um código espiritual que nós precisamos aprender. Isso aqui você só aprende fazendo. Tem que sair da teoria e ir para a prática. É muito bonito na teoria, na prática quero ver. Quem vai praticar o jejum a partir de hoje, meia-noite, em nome de Jesus? Amém, irmãos? Quem já está sentindo vontade de jejuar aqui? Deixa eu ver. Glória a Deus. Ah lá, até as crianças vão jejuar, até os adolescentes vão jejuar também. Amém, gostei de ver. Último texto para a gente encerrar essa parte. 2 Crônicas 20, de 1 a 3. Já foram, o tempo já correu, e eu quero fechar com esse versículo. 2 Coríntios 20, versículo 1. Quantos acharam? Amém? Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, 2 Crônicas 20, 1 a 3, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra
Josafá, quem está passando, não precisa levantar a mão, mas eu sei que você está passando uma peleja muito grande. Tá ou não tá? A peleja está grande, irmão. Está difícil a luta, né? Os inimigos também vieram contra Josafá. A peleja foi grande, a luta foi grande. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá teve o quê? Medo. Quantos não ficam com medo diante de uma ameaça dessa? Quantas pessoas hoje estão com medo? Quantas pessoas hoje estão olhando os noticiários e estão apavorados? Quem não fica com medo vendo os noticiários? Eu parei de ver já tem um bom tempo. É verdade ou não é, meus irmãos? Mas Josafá teve medo, e talvez você esteja com medo também, dentro do que você está vivendo, na sua situação. E o que ele fez? Ele ficou com medo e se escondeu debaixo da cama, é isso não? Ele ficou com medo e saiu correndo, é isso não? Olha o que ele fez, nós também precisamos fazer. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Quem vai buscar o Senhor aqui hoje? O segredo está em buscar ao Senhor. E como é que ele buscou o Senhor? Apregoou jejum em todo Judá. Como é que Josafá venceu os inimigos? Quem lembra? Como é que Josafá venceu os inimigos? Louvando, adorando. Houve uma confusão entre os inimigos, não é? E eles começaram ali a se degladiar, ficaram confusos, ficaram desbaratados. Mas veja que o segredo não foi o louvor, o segredo foi o jejum. Você está entendendo? O jejum foi uma arma poderosa. Então, essa é a arma que estava faltando eu e você colocarmos em prática a partir de hoje. Essa luta que nós estamos passando é espiritual, irmãos. A igreja precisa jejuar, as famílias precisam jejuar, os casais precisam jejuar, você e eu precisamos jejuar. É um tempo de apregoar o jejum no nosso meio, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Amém, meus irmãos? Então eu quero encorajar você, a exemplo do nosso Senhor Jesus, encorajar você a separar o que você quer daquilo que é mais importante, do que nós precisamos. Eu quero motivar você, sabe, a partir dessa história aqui, de você entender que comer não vai te dar o que o jejum vai te dar. A partir de hoje vai viver algo novo da parte de Deus. Quantos querem viver algo novo nesse jejum? Quantos querem ver uma nova experiência com o Senhor, com o Espírito Santo? Então fique de pé no seu lugar. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus, como um sinal, como uma resposta de que você quer viver algo